encontro olímpico temático sobre construções geométricas. Nós estamos estudando a apostila Introdução às Construções Geométricas do professor Eduardo Wagner e estamos na reta final da apostila resolvendo os problemas do capítulo 3, que é o capítulo que faz a relação de soluções algébricas com as construções geométricas. Certo? Estamos utilizando fortemente o nosso amigo GeoGebra para fazer as construções que são de régua e compasso. Certo? Bom, nós vamos retornar a partir do problema 8 e vamos fazer com o seguinte procedimento que foi utilizado no último encontro. Eu vou apresentar o problema e vocês que estão vendo a gravação dá uma pausa, tenta resolver, conseguiu, beleza, não conseguiu, dá uma olhada no comecinho, pega a dica, tenta fazer o resto, né? E vai nesse esquema aí, certo? Dá uma pausa, porque a solução não vai estar dando tempo para você pensar, não. Vai ser a solução. Eu vou apresentar a solução. Também não vou apresentar, talvez, com todos os detalhes da construção. Vou apresentá-las para que vocês possam fazer a construção por si só. Beleza? Nosso primeiro problema, o problema 8, a gente já fez até então, em aulas anteriores, encontros anteriores, né? Eu dou dois segmentos, A e B, e quero encontrar dois outros segmentos de comprimento x e y, de modo que a diferença de x e y dê o tamanho de A, e o produto de x vezes y dê o produto de B ao quadrado. Certo? Aí ele pede também qual é a relação que deve existir entre A e B. Qual a relação que deve existir entre... Ops. Vou botar aqui. A e B, para que o problema tenha solução. Beleza? Pronto. Esse problema é típico do problema onde você vai resolver o sistema, vai cair numa equação de segundo grau, e você, a partir da solução da equação de segundo grau, fazer as construções usando técnicas que a gente aprendeu no começo do capítulo. Certo? Então, a ideia, aqui está a solução, certo? Aqui está a solução. Eu isolei o y, né? Isolei o x, né? Substituí o x na segunda equação e chegou numa equação de segundo grau, com esse formato. E aplicando a fórmula de resolução de equações quadráticas, eu chego nessas duas possíveis soluções. Né? Menos a, mais ou menos, raiz de delta isso aqui, sobre 2. Que eu posso escrever... Né? Veja, não faz sentido o menos a e menos raiz de delta, porque o y é um comprimento e tem que ser positivo. Então, como o y aqui é positivo, deixa eu botar aqui, isso chamar a atenção aqui, verde, eu só posso pegar a solução aqui com mais. Certo? E aí, o que eu tenho que fazer é fazer essa construção aqui. Essa construção. Então, como é que eu construo esse segmento? Lembrando que para achar o x, né, só é pegar o x, ó, por aqui, vamos ver, né, esse x aqui, o x, vou botar aqui uma cozinha para chamar a atenção, o x é y mais a. Então eu posso chegar aqui, ó, pegar esse valor do a, esse valor do y, que é menos a sobre 2 raiz quadrada desse troço, substituir aqui, e aí o que eu vou obter é isso aqui. Observe que a diferença entre x e y, a diferença entre x e y, é apenas que um é esse raiz de a ao quadrado mais 2b ao quadrado sobre 2, mais a sobre 2, e o outro menos a sobre 2. Então, a grande sacada aí do problema é fazer a construção desse troço que está aqui. Certo? Bom, antes de passar para a próxima página, veja. Quando você quer construir a raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado,
Isso, na verdade, é facílimo de construir, porque raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é o tamanho da hipotenusa de um triângulo retângulo que tem catetos x e y. Então, x, y, esse comprimento vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, como você quer a raiz quadrada de a ao quadrado mais 2b ao quadrado, você vai querer a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem cateto A e o outro cateto 2B. Beleza? Só que você quer metade dela. Então, como você quer metade desse comprimento, você vai pegar um triângulo que também tem o cateto, em vez de ser A, seja A sobre 2, e no lugar de ser 2B, seja B. Então, você faz uma construção de um triângulo retângulo que tem cateto B e A sobre 2, pega a hipotenusa, que vai ser esse raiz quadrada de A ao quadrado mais 2B ao quadrado sobre 2. E aí, desse comprimento, você soma A sobre 2 para ter o X e subtrai o A sobre 2 para ter o Y. Acabou-se. Certo? Então, essa construção pode ser feita assim. Veja bem, aqui. Peguei um triângulo retângulo aqui, ó. O triângulo EFG, que tem um cateto medindo A sobre 2 e o outro cateto medindo B. Fazendo Pitágoras, esse comprimento aqui vai ser exatamente o raiz quadrada de A ao quadrado mais 2B ao quadrado sobre 2. De G, esse comprimento aqui, é o comprimento que vai de G até F. De G até F. Só que você quer esse comprimento, né, menos A sobre 2. Então, esse comprimento. Aí veja o que é que eu fiz. Eu peguei uma circunferência com centro em F e raio A sobre 2. E aí tracei essa circunferência, determinando 2 pontos em cima da reta suporte da hipotenusa. Então, de F até H, isso aqui é A sobre 2. Então, essa solução que é o Y é menos A sobre 2 mais raiz do A, isso, na verdade, para o nosso problema aqui, isso vai ser a medida de G até H. Certo? Deixa eu botar isso aqui. Assim. G até H. Beleza? De G até H vai ser GF, aqui ó, Y vai ser GF menos GH. GF menos GH não. GF menos HF. Aqui foi errado, aqui não é GH não. Aqui é HF, aqui. HF. E dando GH. GH. Então, aqui tem um errinho, aqui é FH ou HF. Beleza? Então tem um errinho aqui. E a solução de x vai ser exatamente esse comprimento, GF, que é esse aqui, somando A sobre 2. Então vai ser a distância de G até I. De G até I, que vai ser GF, que é essa raiz quadrada, somando com o A sobre 2, que é esse comprimento. Então, os dois comprimentos que eu estou querendo achar é de G até I, é o X, e de G até H é Ups. Vou botar assim. X vai ser igual a GF. Desculpa. Eu acho que é mais vontade de fazer o seguinte aqui. Fazer assim. Y vai ser GF menos HF. Então, deixa eu fazer assim, copio isso. GF
menos HF da GH. Beleza. E a outra, o X, deixa eu copiar isso aqui. O X vai ser GF mais FI. Vai ficar GI. Ops, GI. Pronto. Deixa eu fazer assim. Então tá aí, nosso problema. E aqui tem que dar um jeitinho, tá errado aqui. Beleza? Pronto. Resolvemos o problema 8. Essa construção tem várias parecidas lá no capítulo 3. Problema 9. Mais um problema que me parece do tipo de resolver o sistema e depois fazer a construção. Eu acho que ficou faltando um detalhe aqui, né, que ele pedia qual relação deve existir entre A e B para que o problema tenha solução. Então, quando a gente vai resolver aqui, deixa eu dar uma olhada, ó, qualquer valor de A e B, veja, esse A ao quadrado mais raiz quadrada de 2AB, isso aqui sempre vai ser maior do que A, porque uma maneira de não ter a solução é se esse menos A sobre 2 fosse maior do que essa parte, mas não pode ser, porque esse valor aqui é maior do que A. Então, como esse valor aqui é maior do que A, então sempre vai ter solução. Para quaisquer valores de A e B, sempre vai ter solução esse problema. Então, a gente não tem dificuldade aqui nessa parte, não. Eu esqueci de falar, porque não surgiu nenhuma dificuldade e aí passou batido. Né? No problema 9, vamos resolver, né? Então a gente tem que resolver esse probleminha, né? Para quem estiver vendo a gravação, dá uma pausa aí, dá uma pausa e a gente continua agora, certo? Então resolve primeiro o sisteminha. Então resolvendo o sisteminha, uma coisa que você pode fazer é, esse x ao quadrado menos y quadrado, isso é quadrado perfeito. Desculpa, isso é um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Certo? Só que a soma, ele deu, que é b, então vai ficar x menos y igual a b, x menos y, vezes b igual a ao quadrado. Passa o b dividindo, então você vai ter que x menos y é esse troço e x mais y é esse troço. Aí eu posso somar essas duas equações para cancelar o y e eu posso subtrair as duas equações para cancelar o x. Então, fazendo isso, somando e subtraindo essas duas equações, quando eu somo, vai ficar 2x igual a ao quadrado sobre b mais b, né? Essa parte somada com essa, o y vai embora, passa o 2 dividindo. Então, o valor do x pode ser construído dessa maneira. E o valor do y subtraindo, aqui, né, eu pego essa equação, a segunda equação, e subtraio da primeira. Quando subtrair da primeira, vai ficar menos x corta com menos x, menos y fica 2y, e vai ficar b menos a ao quadrado sobre b. Beleza? Pronto. Aí, você vê claramente que o lado de cá não tem problema nenhum. A e b são valores positivos, esse troço vai ser positivo. Já o lado de cá, essa expressão tem que ser positiva. Então, você tem que ter que b menos a ao quadrado sobre b tem que ser um número positivo. Certo? Como a e b são positivos, essa análise pode ser feita de maneira muito mais rápida. Muito mais rápida. Só que eu fiz como se eu estivesse fazendo sem saber se a e b pode ser positivo. Então, por exemplo, se essa inequação fosse para a e b reais quaisquer. Então, qual a condição, sabendo que A e B pode ser reais quaisquer? Então, você teria que fazer mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Tira o mínimo, aí está aqui. Aí, veja, B2 menos A2 sobre B maior do que zero. Um quociente para ser maior do que zero, o de cima e o de baixo ou são positivos ou ambos negativos.
Você tem que fazer essas duas análises, quando fosse positivo, ambos, e quando fosse negativo, ambos. Mas no caso da gente, o caso da gente é que B é positivo. B é um comprimento, é positivo. Então, como o B é positivo, necessariamente o B ao quadrado menos A ao quadrado tem que ser positivo. Veja, eu teria obtido isso imediatamente, simplesmente passando esse A ao quadrado B para o outro lado e multiplicando os dois lados por B. Aí ficaria B ao quadrado maior do que A ao quadrado. Certo? B ao quadrado maior do que A ao quadrado. Como B e A são ambos positivos, então B ao quadrado maior do que A ao quadrado, B é maior do que A. Certo? Mas se eu não souber que B e A são ambos positivos, eu teria que fazer mais ou menos isso. Você pode fatorar. B mais A é positivo, então B menos A tem que ser positivo, então B tem que ser maior do que A. Certo? Isso aí seria tomando mais cuidado com as passagens. Lembrando, nesse nosso caso, como A e B ambos são positivos, eu podia pegar um atalho quase que imediato daqui para cá, desse daqui para isso daqui, quase que imediato, passando o A ao quadrado sobre B para o outro lado e multiplicando os dois lados por B. Como B é positivo, multiplicar uma desigualdade por número positivo não altera a desigualdade, certo? E aí, como B e A ambos são positivos, então se B ao quadrado é maior do que A ao quadrado, B vai ter que ser maior do que A. Beleza? Pronto. Mas o fato é que, no final das contas, esse sistema só tem solução se B for maior do que A. E a solução é dada desta maneira que está aqui, certo? Bom, aí, como é que eu vou construir isso, né? Como é que eu vou construir A ao quadrado sobre 2B? Então, o grande problema da gente aqui é construir esse A ao quadrado sobre 2B. Porque você vai pegar esse troço e somar ou subtrair de B sobre 2. Certo? Então, vamos lá. Como é que ele faz isso? Então, veja. Eu quero construir esse A ao quadrado sobre 2B, que vai ser esse comprimentozinho daqui. Ó. Esse comprimentozinho daqui. Certo? A ao quadrado sobre 2B. Esse comprimentozinho aqui, rosa. Rosa. Então, o que foi feito aqui foi Tales, né? Foi feito assim. Olha lá. 2B. Então, eu fiz assim. Deixa eu mostrar aqui o que aqui foi feito. Então, para achar esse comprimentozinho aqui que está em rosa, eu vou chamar esse comprimentozinho em rosa, sei lá, de R. Ops. Não tá. Ah, sim, já sei. Bom, então, R que vai ser o A ao quadrado sobre 2B, é o que eu quero. Então, veja, eu vou fazer assim. R, para obter esse A ao quadrado sobre 2B, eu vou fazer R está para A, então, R está para A, assim como A está para 2B. Então, veja, se eu passo o A para o lado de cá, multiplicando, fica A ao quadrado sobre 2B. Então, esse R aqui que eu vou botar em rosa. Puxa, cadê o rosa? Tá, rosa aqui. Está tudo muito lento aqui, cara. Rosinha aqui, pronto. Então, o B, 2B, eu vou botar em verde. 2B, vou botar em verde. E o A em azul.
Então, olha, esse valorzinho que está aqui, A ao quadrado sobre 2B, A ao quadrado sobre 2B, que é esse nosso R, esse R que vai ser A ao quadrado sobre 2B, certo? Ele foi obtido aqui na construção fazendo o teorema de Tales dessa maneira aqui, ó. R está para A, assim como A está para 2B. E a construção foi feita assim, eu botei A, 2B e A aqui. E aí, ó, passam a reta por essa extremidade, que está a partir desse vértice, está a uma distância 2B, passam a reta passando por aqui e pela extremidade do segmento do tamanho A. Traça uma reta paralela a essa, passando pela extremidade aqui desse segmento A, que eu botei aqui, igualzinho a esse A daqui, certo? E onde cortar aqui, este pedacinho rosa aqui vai ser exatamente o A ao quadrado sobre 2B. Por quê? Porque esse pedacinho rosa, que é o R está para A, que está aqui, ó, R está para A, assim como A, que está aqui, está para 2B. Ou, se você preferir, R está para A, assim como A está para 2B. Não importa como você pense. Se pensa a Tales reta, né? De cima da reta, debaixo da reta, cima da reta, abaixo da reta, A está para B, assim como B está para C. Ou se você pensar assim, A está para B, assim como B está para E. Então pode ser na mesma camada ou pode ser em cima da mesma reta, desde que seja na mesma direção. Certo? Bom, então, construir, por Tales, construir esse pedacinho ao quadrado sobre B. E agora, eu quero fazer o quê? Para achar o x, eu vou pegar esse pedacinho e somar com 2b. Desculpa, somar com b sobre 2. E para pegar o y, eu pego o b sobre 2 e subtraio desse pedacinho. Então, vai ser b sobre 2 somando esse pedacinho, b sobre 2 subtraindo esse pedacinho. Então, aqui o que foi feito foi, bom, a construção foi feita aqui em cima, né? Eu peguei, aqui está o tamanho B, aqui está B sobre 2, né? Então, B sobre 2 está aqui, esse comprimento verde é B sobre 2. Tirando a parte rosa, esse pedacinho que sobra vai ser o Y, que é B sobre 2, menos a parte rosa, que é. E aqui eu peguei também aqui em roxinho, em roxinho é o tamanho B sobre 2, né? Não. Em roxinho. Como foi feito aqui, meu Deus? Eu acho que eu construí direto isso aqui. Isso aqui já está, esse roxinho já é o comprimento direto. É o comprimento. Como foi feito aqui? É porque x menos y é igual a b. Não é isso? Deixa eu ver como é a equação original. A equação original, deixa eu ver. Não, é x mais y é igual a b. X mais y é igual a b. Então, veja o que eu peguei. X mais y é igual a b. Eu fiz uma circunferência com centro aqui e raio b. Então, daqui para cá tem raio b. X mais y, raio b. Então, eu peguei e, a partir desse comprimentozinho y, eu tirei do raio b, eu tirei y. E o que sobrou é o x. Eu fiz usando a equação. Certo? Eu já não me lembrava mais de ter feito assim. Né? Mas aqui, quando eu peguei aqui, interessante, né? Daqui para cá é o b. Entendi agora. Aí de B sobre 2, metade do raio, eu tirei esse pedacinho. E aqui ficou o Y. Tá certo. Bom, são construções básicas, né? A grande sacada é a resolução do sistema, mas a solução
São soluções básicas. Depois vocês podem seguir o link aqui e dar uma olhada na construção, seguindo até passo a passo a construção. Beleza? Então essa foi a questão 9 da apostila. Vamos ver a outra. A questão 10 é igual às outras, não tem muito o que fazer. A questão 11 também é parecida com alguma que a gente já fez, mas é mais diferentosa. A 10 não, é quase igual. Eu nem botei aí, mas depois vocês podem verificar na apostila. Dá uma olhada aí na questão 11, vou dar pausa daqui a pouco, deixa eu tomar uma aguinha. Então, pausa aí, tenta fazer, certo? Tenta fazer. E agora a gente vai continuar. Engage. Pronto. Bom, resolvendo algebricamente, né? Tira mínimo, inverte, tira raiz quadrada, e a gente chegou nisso daqui. O valor do x é AB sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Novamente, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, isso é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem cateto A e B, catetos A e B, certo? E quando você tem um produto de grandezas sobre outra, você quer encontrar algo que é um produto de duas grandezas dividido por outra, isso é teorema de Tales, é essa construção que está aqui embaixo. Essa construção que está aí é teorema de Tales. Então você faz x está para B, assim como A está para esse troço. Então, primeiro a gente calcula isso, faz esse comprimento, e depois bota duas semi-retas, a origem, bota aqui tamanho A, bota ali tamanho A, B, e aqui raiz quadrada de A ao quadrado, e acha o x fazendo retas paralelas, certo? Então, isso fica mais ou menos imediato. Isso aqui é uma maneira de fazer a construção, né? Uma maneira de fazer a construção. Que eu tive a ideia na hora, ficou de maneira muito eficiente aqui, né? Botei A aqui, A, B, então a hipotenusa fica raiz quadrada de A ao quadrado B ao quadrado. E aí, usando esse próprio triângulo, prolongando a hipotenusa e prolongando o cateto B, eu coloquei A aqui, e esse pedacinho é o X. Então fica X está para B, na mesma reta, X está para B, assim como X está, assim como A, que é esse pedacinho aqui. Veja, eu me aproveitei desse cateto A e peguei uma circunferência com centro e F e raio igual ao cateto A. E marquei aqui no prolongamento da hipotenusa. Então fiz X está para A, ou X está para B, não importa. Bom, se for X está para A, né? Assim, X está para A, assim como B está para a raiz quadrada de A ao quadrado de B ao quadrado. Então, eu só precisei botar A aqui, traçar uma reta paralela ao cateto A, onde tocou no prolongamento do cateto B, esse pedacinho ficou sendo o valor do X, que é A vezes B sobre raiz quadrada de A ao quadrado de B ao quadrado. Beleza? Pronto. Morreu, né? Bom. Continuando. Problema 12. O 12 a gente tinha falado em um problema que a gente tinha resolvido antes, porque eu acho que eu tinha pensado numa solução de um problema anterior, na aula anterior da anterior, não me lembro. E o fato é que a gente também tinha resolvido no capítulo 12, eu acho que um problema parecido, se não igual. E ele diz assim: construa um triângulo retângulo conhecendo a soma dos catetos e a altura em relação à hipotenusa. Certo? Mas vamos lá, pausa, e agora vamos engage. Tá aí. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz B mais C ao quadrado. B mais C é 8, então fica B mais C ao quadrado, já sei que é 8 ao quadrado. Aí B mais C ao quadrado fica quadrado primeiro, quadrado segundo, e duas vezes o primeiro vezes o segundo. Beleza? Então B ao quadrado mais C ao quadrado, 2BC.
Mas tem relações métricas no triângulo retângulo. A gente sabe que o produto de B vezes C é igual a H. BC é igual a H. Então, no lugar de B vezes C, aqui eu posso botar A vezes H. O H eu sei que é 2,6. B ao quadrado mais C ao quadrado, isso é o teorema Pitágoras. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é A. E esse B mais C é 8. Então, só é substituir os valores, né? Então, aqui, esse B mais C é o S, que no caso a gente é 8, S. O B ao quadrado mais C ao quadrado, isso é o A. Deixa eu botar uma coisinha pro A aqui. Azul, né? Podia botar azul. Pode ser até rosa, né? Já tá rosa aí. Deixa eu botar rosa. Rosa aqui. Isso aqui é o A ao quadrado. Certo? Esse cara daqui é o marronzinho. Eu não sei qual é a cor do marrom que tá ali. Acho que é esse. É esse aqui, ó. Opa, 12. Só isso. Isso aqui é marronzinho. Certo? E aí pronto, não. Aí fica a equação da gente, fica A ao quadrado mais 2HA menos S ao quadrado. O valor do S eu tenho, o valor do H eu tenho. Veja que eu procurei resolver de maneira que não fosse numérico, quer dizer, o valor numérico depois eu substituo, certo? E eu vou ficar com A resolve por delta, por a fórmulazinha de resolução da equação de segundo grau. Então vai ficar menos 2H mais raiz quadrada de delta. Não pode ser mais ou menos, certo? Porque menos ia ficar menos e o A não ia existir. Então tem que ser mais. Então fica mais raiz quadrada de 2H ao quadrado mais 4S ao quadrado. Vê que legal. O 2 ao quadrado fica 4. 4H ao quadrado, 4S ao quadrado. Esse 4 pode sair da raiz. Aí vai virar 2. O 2 corta com esse 2. Esse 2 aqui do H também corta com 2. Então sobra só raiz quadrada de S ao quadrado mais H ao quadrado. S ao quadrado mais H ao quadrado, menos o H. Só isso. E aí perdeu a graça, né? Perdeu a graça porque você tendo a soma dos catetos e tendo a altura, basta fazer essa construção. Basta fazer essa construção. Quem é essa construção? Você vai fazer um triângulo retângulo que tem um cateto medindo S e o outro cateto medindo H, certo? A hipotenusa é raiz quadrada de S quadrado mais H quadrado, e dessa hipotenusa você subtrai o tamanho de H. O que sobra é o A, certo? Vamos lá? Veja, o que ele quer construir o triângulo, ou... ele quer construir o triângulo. Mas na hora que a gente constrói o triângulo, a gente termina determinando o B e C, certo? Porque a gente vai ter o triângulo. Então vamos lá. Então eu tenho que construir isso aqui. Beleza? Veja como é interessante não usar os valores numéricos. Eu não estou usando o 8, não estou usando 2,6. Eu posso até depois, por capricho, botar o valor 8 e 2,6 para o GeoGebra fazer com esses valores. Mas eu posso fazer qualquer caso que seja possível. Qualquer caso que seja possível, eu posso construir. Certo? Veja que, independente dos valores de S e H, eu vou ter sempre solução. Sempre aqui eu vou ter solução, né? Porque isso aqui sempre existe. Esse H ao quadrado, raiz quadrada de H ao quadrado, sempre vai ser maior. Vai ser, isso aqui é igual a H. Se não tivesse S, se S fosse zero, isso aqui seria H e aí o A seria zero. Então, tirando o caso que S é zero, e evidentemente a soma dos catetos é zero, então não existe triângulo. Então, tirando esse caso, os outros casos vão sempre existir. Não, tem que ter alguma condição aí, né? Tem que ter alguma condição, porque senão não faz sentido. Bom, depois a gente vê aqui. Por aqui não, parece não ter condição, mas tem que ter alguma outra condição.
Bom, o número dos catetos tem que ser maior do que... Não, deixa para lá. Vamos ver a construção. Então, fazendo essa construção aqui. Eu, lá no GeoGebra, escolhi o tamanho de AB como sendo, desse segmento, como sendo 8, que é o S. O H, 2,6, está aqui, certo? Então, construir um triângulo retângulo aqui, ó. Construir um triângulo retângulo. Hoje, um cateto mede S, o outro H. Peguei a hipotenusa, que é isso aqui. Essa é a hipotenusa, que é a hipotenusa de E até F, daqui, ó, de E até F, daqui para cá. Vai ser raiz quadrada de S ao quadrado mais H ao quadrado. E disso eu tenho que tirar H. Então, H é esse pedacinho, ó. H é esse pedacinho que está em azul claro. Aí eu peguei uma circunferência com esse raio, onde essa circunferência corta aqui a hipotenusa, que é S ao quadrado mais H ao quadrado, raiz quadrada disso, né? Onde tocar aqui, esse pedacinho é o H. E aí, se eu pegar esse comprimento, EF, que é isso aqui, e tirar H, que é GF, de E até G vai ser o tamanho de A, que é o que eu estava querendo. Certo? Então, esse A, que é isso aqui, na verdade, na figura da gente, o A, na figura da gente, vai ser EF, tá aqui, vai ser EF menos GF. Na figura da gente fica EG. Então, a nossa figura fica EG. Aí, o que é que eu fiz? Eu me aproveitei, né, e puxei esse comprimento A, que é esse raiozinho de E até G, e fiz uma circunferência com centro em E e raio A, onde bateu aqui no prolongamento, da reta suporte de S, né, eu botei aqui o tamanho A. Por que eu fiz isso? Porque a altura em relação a A é H. Então, eu me aproveitei da altura que ser perpendicular a essa reta e botei o A a partir de E. Então, de E até H é o A. E eu marquei onde, né, botei uma circunferência com o centro no ponto médio do A. Né? Isso aqui é o arco capaz de 90. E onde essa retinha, que está a uma distância H da hipotenusa, tocou essa circunferência, esse é o vértice do triângulo, cujo comprimento de H para I, somando com I até E, isso aqui vai dar o S, que vai dar o 8. Então, daqui de H a I, somando com I até isso vai ser o B e o C. Claro, tem uma solução aqui e tem outra solução aqui, que eu podia ter botado o pontinho, ao invés de ser essa outra interseção. Mas o triângulo é igualzinho a esse, só que virado assim, de cabeça para baixo, né? Assim, girando. Os dois vértices, o H e o E, girando assim, vai ser o mesmo triângulo. Né? Só muda assim, a disposição, mas é o mesmo triângulo. Se você recortar e girar ele no espaço, vai colar em cima do outro, vai ser o mesmo triângulo. Porque tem os lados de mesma medida, certo? Pronto, então tá aí uma construção para o nosso caso. Né? Eu vou pegar e vou diminuir esse S. Até onde vai ter solução. Opa, aqui. Já sei. A solução, o S, veja, à medida que eu vou
fazendo, aumentando o tamanho da soma do S, que aqui ele deu 8, o triângulo ele vai ficando vai ficando mais diferente o tamanho de B para C, certo? A diferença entre B e C vai ficando cada vez maior. Quando eu vou diminuindo o tamanho de S, o tamanho de B e C vai ficando cada vez mais próximo, e isso vai ter solução até que esse ponto I aqui e esse outro pontinho aqui, que eu não botei, eles vão colapsar numa única solução quando o S, ele ficar batendo exatamente, quando B for igual a C, ou seja, quando ficar um triângulo isósceles aqui, e a altura ficar igual, quando essa altura ficar igual a A sobre 2, certo? A altura ficar igual a A sobre 2. Então, a altura ficando igual a A sobre 2, então o S sobre 2 vezes raiz de 2 vai ser igual a A. Então, S sobre 2 vezes raiz de 2 é igual a... Deixa eu botar aqui. S dividido por 2. Isso aqui vai ser o lado de um quadrado que tem diagonal A. Então, 1 vezes raiz de 2, isso é igual a A. Mas eu posso cortar assim, aí fica S sobre raiz de 2 igual a A. Então, S vai ser A raiz de 2. Então, só que neste caso particular, o H, nesse caso particular, A vai ser 2H. Então, vai ficar assim, S vai ser igual a 2 raiz de 2 H. Então, o S, para existir, o S tem que ser maior ou igual a 2 raiz de 2 H. Então, no caso particular da gente, deixa eu abrir aqui vou abrir aqui mesmo, certo? Vou abrir um Wolfram. Vou abrir o Wolfram aqui, já que está partilhando aí. Então, no caso da gente é 2,6, né? O tamanho do... Esse não, cara. Esse aqui. 2,6, o tamanho do H. Então, o Wolfram vai ficar 2,6 multiplicado por 2 multiplicado por raiz de 2. Isso vai dar 7,35. Então, no nosso caso aqui, esse tamanho do S8, ele tem que ser maior do que 7,35. Então, até 7,4 ele vai existir, porque está aumentando de 1/10 em 1/10. Quando eu botar aqui, baixar mais 1, vai ficar 7,3. Ele não vai existir mais. Beleza. Perfeito. Então, a nossa precisão aqui não deu para construir, porque vai aumentando de décimo em décimo aqui. Mas se eu pudesse aumentar um pouquinho mais sutil, se eu botasse um controle deslizante, eu podia aumentar de centésimo em centésimo, e aí eu podia ir até o 7,35, que provavelmente ia ficar bem no meio, beleza? Mas para a gente não dá. Então, tem a condição aí. Então vamos colocar essa condição lá, né? Nada como... O GeoGebra é fantástico. Ele permite que você interaja com o processo e você veja coisas que você, sem ele, ia demorar um pouquinho mais para perceber, né? E aí você consegue perceber melhor
fazendo a geometria dinâmica, como é chamado, software de geometria dinâmica, para o GeoGebra e coisas do tipo. Beleza? Então, como condição de existência, vou botar aqui condição de existência para o problema vai ser o S tem que ser maior ou igual a 2 raiz de 2 grau. Isso aqui eu vou chamar a atenção que isso ocorre quando o B for igual ao C. Os dois catetos tiverem a mesma medida. Certo? Então, matamos o problema e fizemos mais, né? Porque a gente resolveu o caso geral. Né? A gente resolveu o caso geral. Eu botei 8 e 2,6 por puro capricho. Mas, quer dizer, o capricho foi fazer o caso geral. Mas tá aí resolvido. E ainda mais com a condição de que qualquer valor de S que eu dê que seja obedeça essa relação, vai sempre ter solução. Certo? Vamos ver o próximo probleminha. O 3. Desenhe a circunferência lambda e assinale um ponto P exterior à circunferência, trace por P uma secante PAB, de forma que se tenha PA igual a B. Seria bom ver uma figurinha, né, disso aqui, mas você congela aí, tenta fazer a figurinha, certo? Congela, tenta ver a figurinha, e agora a gente pega e mostra a figurinha. Mostra a figurinha, a figurinha está aqui. Então, um ponto exterior à circunferência, filtra visualmente essas circunferências aqui, certo? Um ponto exterior à circunferência, certo? E um segmento aqui, uma secante PAB, de modo que distância de P até A é a mesma de A até B. Então, PA igual a AB. Certo? Bom, como é que eu resolvo isso? Então, toda vez que você tem um segmento, né, um ponto e um segmento cortando uma circunferência, formando P, A, B, isso lembra exatamente a questão do resultado sobre potência de ponto. O resultado sobre potência de ponto, ele diz o seguinte: se você pegar um ponto fora da circunferência e qualquer segmento, qualquer semi-reta saindo de P e sendo secante a uma circunferência, se você pegar o comprimento de P até A, que é a primeira interseção com a circunferência, e fizer o produto com P até B, o segundo ponto de interseção com a circunferência, esse produto PA vezes PB vai dar o mesmo resultado para qualquer outra secante que você pegue a circunferência. Então, PA vezes PB, se você pegar outra secante que corta em D e E, por exemplo, então PA vezes PB vai dar o mesmo número de PE vezes PD, ou PD vezes PE, não sei lá. Ou qualquer outro. E, inclusive, no caso particular, quando se tiver o caso da tangente, uma reta tangente, PT. Então fica PT vezes PT, então PT ao quadrado vai ser igual a PA vezes PB. Veja, PA vezes PB. Cuidado que muitas vezes o cara faz errado, faz PA vezes AB. Não é PA vezes AB, PA vezes PB. Certo? Então, esse resultado aqui é o resultado que a gente vai ter que usar. PT ao quadrado igual a PA vezes PB. PT ao quadrado igual a PA vezes PB. Certo? Só que você quer que PA e AB
têm o mesmo valor. E eu preciso desse valor. Eu preciso desse valor. Vou chamar ele de x. Veja, na hora que você me dá o ponto P e me dá uma circunferência, você me dá o ponto, me dá a circunferência, você me dá automaticamente a distância do ponto até o ponto de tangência. Pega uma reta, saindo do ponto e indo até o ponto de tangência. Então, essa distância que vai de P até o ponto de tangência, que eu vou chamar de D, como aqui na foto, essa distância é fixa e só depende do ponto que você me deu e da circunferência. Então, eu posso descobrir esse pontinho, o ponto de tangência, e calcular essa distância de P até T. Eu vou chamar de D, certo? Bom, aí você diz, André, como é que eu vou achar a reta tangente? Bom, isso é capítulo 2, mas isso é bem facinho, né? Porque, veja, o raio no ponto de tangência, ele é perpendicular à reta tangente. Então, eu preciso encontrar um ponto que, quando eu ligue P até esse ponto, e eu ligar esse ponto para C, isso vai formar um triângulo retângulo aqui. Ora, então, esse pontinho T está em cima de um arco que, em relação a esse segmento PC, é um arco que todos os ângulos aqui sejam de 90 graus, um arco capaz de 90, que é uma circunferência de diâmetro PC. Então, eu pego o centro o ponto médio entre P e C, desenho esse chamado arco capaz de 90, tá aqui, ó, roxinho, certo? E onde esse arco roxinho, onde essa circunferência roxinha cortar a circunferência verde, que for a circunferência dada, nesse pontinho vai ser o ponto de tangência. Aí eu pego e faço o PT, que é o segmento tangente. Beleza? Primeira parte do problema. Resolvido, descobri o valor de D. E aí, usando essa propriedade aqui, né? PT, que eu chamei de D ao quadrado, vai ser PA, que é X. PA é X. E PB vai ser X mais X, 2X. Então, vai ser X vezes 2X igual a D ao quadrado. Né? Vamos ver como é que vai resolver. Então, tá aqui. Substituindo, vai ficar D ao quadrado igual a X vezes 2X. Resolvendo isso aqui, ó, passa, né, tira a raiz quadrada aqui dos dois lados, fica D igual a X raiz de 2. Então, D, que você sabe quem é igual a X vezes raiz de 2. Aí veja que interessante. Uma coisa que tem uma coisa vezes raiz de 2 igual a outra é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado de lado L é L raiz de 2. Então, eu estou querendo achar X que multiplicado por raiz de 2 de D. Então, o que eu estou querendo é encontrar um lado de um quadrado que a diagonal é igual a D. É isso que eu estou querendo. Certo? Eu estou querendo o lado de um quadrado que a diagonal é D. Bom, o D já está construído. Então, eu só preciso construir um quadrado com essa diagonal. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei o ponto médio aqui da diagonal do quadrado, que vai ser o centro do quadrado, e eu fiz uma circunferência com um centro no centro do quadrado e raio igual a daqui até uma das extremidades do segmento D. Tracei essa circunferência e onde essa circunferência corta a mediatriz de PT, nesse ponto F e nesse ponto A, esses pontinhos F e A vão ser justamente os outros vértices do quadrado. E esse segmentozinho que sai de P e vai bater em A ou vai bater em F, esse segmento aqui vai ser o tamanho, o X do raio do quadrado. Aí eu faço o quê? Traço uma conferência com centro em P e raio X, que é essa distância de P até F. Traço aqui, ó. Traço. Onde essa circunferência cortar a circunferência verde, vai ser os pontos que vão me dar a solução da reta que passa por P e passando por esses pontos, ou A ou a linha, tem duas soluções, ó, A ou a linha, que quando você prolongar, onde tocar lá, essa distância de B até A vai ser a mesma distância de A
até P. Essa distância de B' até A' vai ser a mesma distância de A' até P, né? Porque você vai ter duas soluções, certo? Sem problema. Sempre tem solução? Não, não vai ser sempre que tem solução. Então, se você for se aproximando aqui, se você vai se aproximando, esses pontinhos, eles vão se afastando até um ponto que esse ponto A colapsa no T. E aí você não teria solução mais, né? Quando você vai se afastando, então, aí, o limite, né, aqui, tem um limite inferior. Não, o limite inferior não vai ter. Quer dizer, tem o limite físico da coisa, né? Mas você sempre vai ter solução bem pertinho de P, bem pertinho de T, sempre vai ter solução. Mas quando você vai afastando, esses dois pontos, o A e a linha vão se aproximando, vai chegar uma hora que vai ser quando justamente esses dois pontos estiverem aqui, ó, você bota o raio aqui, quando estiver exatamente aqui no meio, né, aí você vai ter a solução, o último valor possível, né, para que o segmento de P até a circunferência seja igual a daqui até lá, que vai ser o comprimento máximo para AB. O comprimento máximo para AB é quando AB for o diâmetro. Quando AB for um diâmetro, vai ser o valor máximo para AB. Então, vai ser o valor máximo de distância que P pode estar da circunferência. Certo? Vai ficar bem no centímetro. Se o P estiver mais distante da circunferência do que o diâmetro da circunferência, não tem solução. Certo? Então, está aqui. Está aqui a observação aqui. Certo? A condição de existência está aqui em azul. Beleza? Pronto. Também você pode seguir aqui e ver interativamente a coisa ser construída. Você pode mudar a distância do P da circunferência, mudar ela de posição e você vai ver a construção feita, tudo bonitão, certo? Então, tá aí resolvido o nosso problema. O próximo problema. O problema é que tem duas letrinhas no próximo problema, certo? Então, considere um segmento AB e um ponto C interior mais próximo de B do que de A. Né? Dizemos que AC, né, a distância de A até C, que está no interior de AB, né, mais próximo de B do que de A. Dizemos que AC é um segmento áureo de AB quando essa proporçãozinha aqui for verdadeira. Vamos mostrar a figurinha, né, para ficar claro o que é que estou querendo aqui. Pronto, está aqui. Então, depois eu falo da construção, certo? Então, AB está aqui o segmento, AB. Eu quero colocar um ponto C em AB, de modo que a proporção que existe de AC, do segmento AC, para AB, que é o grandão, fique na mesma proporção, né, o AC, que é menor do que AB. Então, AC está para AB, do mesmo modo que CB está para AC. Então, assim, médio para o grande, na mesma proporção do pequeno para o médio. Certo? Então, aqui, ó, AC está para CB. Então, ele fez... Tudo bem, aqui está ao contrário, mas dá na mesma. Então, AC médio está para o pequeno, CB, assim como AB, que é o grandão, está para o médio, AC. Eu tinha feito dizendo ao contrário. Certo? Então, esse ponto, quando está nesta posição, que torna essa relação possível, você diz que esse segmento AC está na razão áurea de AB. Eu chamei de Azinho, o segmento de A até B, de Azinho, e eu quero saber quanto é que mede esse segmento de A até C. De A até C, que é
a razão áurea. Então eu fiz assim, né? X, que é o segmento que eu quero descobrir, X está para CB. CB é esse pedacinho aqui que vai ser A, que é o segmento inteiro, menos X. Então, X está para A menos X, assim como AB, que é A, está para X. Resolvendo isso aqui, produto cruzado, blá, chega nessa equação de segundo grau, e resolvendo ela, você chega neste resultado aqui, que o valor de X vai ser o valor de A multiplicado por raiz de 5 menos 1 sobre 2. Aí veja, raiz de 5 menos 1 sobre 2, isso daqui, esse valor daqui, é o que a gente chama de inverso da razão áurea. A razão áurea, se você inverte isso, por incrível que pareça, quando você inverte isso, a única coisa que muda aí é o menos 1 vira mais 1. É raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é chamado número de ouro, certo? Esse aqui é o inverso do número de ouro. Veja, você inverte só faz mudar o sinal. Tem muita coisa em geometria que termina caindo na razão áurea, que alguns até chamam isso da razão áurea, né? Mas o padrão é chamar o inverso disso da razão áurea. Então é o que a gente chama de φ. Eu preciso descobrir quanto é esse segmento aqui, né? Então aqui, o que é que eu fiz aqui? Então, eu quero, na verdade, eu quero construir isso aqui, né? Deixa eu botar isso aqui. Eu quero construir isso aqui. Então, eu quero construir A raiz de 5 sobre 2 menos A sobre 2. Então, A raiz de 5 sobre 2. Você consegue... Esquece esse sobre 2 por enquanto. O A raiz de 5 é um número que você consegue pegando um triângulo retângulo que tem cateto 2 e cateto 1. Cateto 2 e cateto 1, a hipotenusa vai medir raiz de 5. Então, se você tem que pegar um triângulo retângulo, que tem medida 2A, e A, aqui em cima vai ser A raiz de 5, certo? Mas eu quero sobre 2. Então, em vez de pegar 2A e A, eu pego A e meio A. Se eu pegar A e meio A, essa hipotenusa vai medir A raiz de 5 sobre 2, que é exatamente isso aqui, ó. A raiz de 5 sobre 2, A raiz de 5 sobre 2. Então, veja o que eu peguei. Peguei o comprimento A aqui, então, AB, comprimento A. Peguei A sobre 2 aqui, e a hipotenusa, esse BD aqui, vai medir A raiz de 5 sobre 2. Então, A raiz de 5 sobre 2 é esse segmento que vai de B até D. De B até D. Disso, eu tenho que tirar A sobre 2. Então, menos A sobre 2. A sobre 2 é esse negocinho roxinho daqui, ó. Esse negocinho roxinho daqui. Então, eu pego uma circunferência com centro em D e raio A sobre 2, onde ele cortar aqui a hipotenusa, que é a raiz de 5 sobre 2, esse segmentozinho que vai de B até E, esse segmento vai medir a raiz de 5 sobre 2 menos A sobre 2. Então, esse é o tamanho de X. Isso aqui é o tamanho de X. Aí eu só vou pegar esse tamanho de X aqui, ó, esse tamanho de X, a partir do A, e abrir com esse segmento aqui. Onde tocar aqui vai ser o C. E aí acabou-se o problema. Certo? O valor aproximado do raiz de 5 menos 1 sobre 2 é esse 0,62. Se você tivesse pego o inverso, aí você teria a razão áurea que está aqui em cima, é raiz de 5 mais 1 sobre 2, que chamam de φ, certo? Então aqui está também construído o nosso problema. Então, dá uma olhada no 16 aí, dá uma lida, desenha uma circunferência de 3 centímetros de raio e inscreva nessa circunferência um retângulo de 16 centímetros de perímetro. Ah, era esse que eu tentei resolver quer dizer, eu tive a ideia errada para resolver o outro, que eu não mostrei para vocês. Eu estava mostrando para Jardel. A ideia errada para resolver o outro permite resolver esse, sem usar
álgebra usando só construção geométrica. E aí eu vou fazer esse problema de duas maneiras. Uma maneira usando só construção geométrica e outra maneira usando álgebra, certo? Então, a circunferência de diâmetro 6, e eu quero, nessa circunferência de diâmetro 6, botar um retângulo dentro dela, que tem o perímetro, a soma dos lados, 16. Então, como é que eu faço isso? Então, você dá uma pausa e a gente continua agora. Então, vamos lá. Aí, veja. Primeira solução, a solução geométrica da coisa. Aqui, solução geométrica. Aí, como assim solução geométrica? Então, veja bem. Colocar um retângulo dentro dessa circunferência verdezinha que foi dada aqui, veja, tem uma circunferência verdezinha que foi dada aqui, e eu quero botar um retângulo aqui dentro. Colocar um retângulo aqui dentro é a mesma coisa que colocar um triângulo retângulo ABD, onde foi dado a hipotenusa, AB é a hipotenusa, é esse 2R aqui, 2R é a hipotenusa, e ADB, que é metade do perímetro do retângulo, vai ser a soma dos catetos. Então eu quero botar um triângulo retângulo, onde foi me dado a hipotenusa, e a soma dos catetos. Certo? Aí, qual é o segredo de fazer isso geometricamente sem fazer equação nenhuma? O segredo é que, como ele deu a soma dos catetos, se eu colocar aqui, a partir de A, uma circunferência a partir de A, que é essa aqui verdinha tracejada, que o raio dessa circunferência a partir de A é a soma dos catetos. É a soma dos catetos. Então, aqui vou chamar aqui BC. Então, B mais C, onde B é esse cateto pequeno e C é o cateto grande. Então, B mais C é o raio, é o semiperímetro, né, que é o Pzinho, é o semiperímetro do retângulo. Então, B e C, B mais C, aí eu traço isso aqui. Certo? Só que, se daqui para cá, de D até F, é C, e de D até B também é C, e esse ângulo aqui é 90 graus, porque, como aqui é um triângulo retângulo, o ângulo em D é 90 graus, então você vai ficar com um triângulo aqui, ó, um triângulo VDB, um triângulo retângulo, que tem dois lados iguais, o DV e DB são lados iguais, que medem C. Certo? Então, é um triângulo retângulo isósceles. Então, o ângulo aqui em V é de 45 graus. Esse ângulo vai ser 45 graus independente de onde esteja esse V. Então, se você for aumentando a soma de B mais C, então aumentando o raio dessa circunferência verde tracejada, né? Esse pontinho aqui, ele vai ficando cada vez mais próximo aqui de A, né? Você vai aumentando assim, então esse raio vai ficando cada vez maior. Mas sempre esse ângulo aqui no vértice vai ser 45 graus. Então, eu preciso descobrir em que ponto dessa circunferência tracejada verde, se eu botar um V e eu ligar esse V para B e para A, esse ângulo aqui fica 45 graus. Ora, todos os pontos que, quando você liga para A e B, formam um ângulo de 45 graus, todos os pontos que têm essa propriedade estão em cima do que a gente chama de arco capaz, estão em cima do arco capaz de 45.
Então, um arco de circunferência que qualquer ponto que você coloque assim, em cima desse pontilhado laranja, que eu chamei capaz de 45, qualquer ponto que você bota aqui em cima, se você ligar para A e B, vai formar um de 45 graus. Então, você desenha o arco capaz de 45, tarefa de casa, procurar saber como desenha o arco capaz de 45, né? Bom, eu posso até dizer como é, mas você vai ter que pensar depois por que é assim. Não, um arco capaz de 45, você pega o centro dessa circunferência que corresponde ao arco capaz de 45, vai ser exatamente onde a mediatriz de AB ela corta a circunferência que foi dada, que eu quero inscrever o retângulo. Então, aqui em cima, formando um de 90 graus, aqui, ó, laranja, o de laranja CB, se forma de 90 graus, né, porque isso aqui é a mediatriz. Aí eu pego uma circunferência no centro aqui desse pontinho laranja, abertura em A, e eu traço essa circunferência vai ser o arco capaz de 45. Então, onde essa circunferência cortar a circunferência de raio P, que é metade do perímetro do retângulo, onde ela cortar, vai ser exatamente quando eu ligar esse A até V aqui em cima, vai ser exatamente o segmento, a solução que vai permitir, quando tocar na circunferência D aqui e ligar D com B, vai permitir a construção de um triângulo retângulo, cuja soma dos catetos mede P, que é metade do perímetro do retângulo. A outra metade do retângulo só é pegar um retângulozinho, um triângulo retângulo igualzinho a esse, botar aqui embaixo e você vai ter o retângulo completo, certo? Aí fica fácil, né? Porque depois que você descobre D, você pega uma reta passando por D e C, onde ela pegar e cortar aqui a circunferência embaixo, você vai ter o outro vértice do retângulo. E aí acabou esse problema. Certo? Então, esse problema de construir esse triângulo retângulo aí já foi resolvido, acho que no capítulo 2, dessa maneira. Então, essa é a solução geométrica do problema. Você tem também a solução algébrica. Deixa eu botar aqui. Chamar de solução algébrica. Algébrica. Então, solução algébrica. Na solução algébrica, você quer determinar x. Veja, de novo, eu vou procurar achar a medida dos catetos. Porque eu tenho o diâmetro. Eu tenho o diâmetro da circunferência, que é a hipotenusa. Então, eu preciso descobrir o tamanho de x do catetozinho aqui, certo? Então, um cateto mede x e o outro cateto vai medir P menos x, onde P é o semiperímetro do retângulo. Então, é a soma dos catetos, certo? Então, um mede x e o outro mede P menos x, e a hipotenusa vai medir 2R, onde Rzinho ele tinha dado que era 3, certo? Não importa o valor numérico, né? Eu chamei 2R. E aí, fazendo as contas, blá, 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 faz as contas, chega nesta equação quadrática aqui. Certo? Chega nessa equação quadrática aqui, em x, resolvendo, né? Delta, blá, 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 chega nisso aqui. Então, você tem essa solução. Por que vai ter duas soluções, mais ou menos? Por que vai ter duas soluções? Ora, porque você vai ter uma solução que o x é menor do que P menos x, e vai ter a outra solução que é maior. Então, quando o valor do x for o pedaço menorzinho, o valor do P menos x vai ser o maiorzinho. Então, o menorzinho é quando for menos, o maiorzinho vai ser quando for mais, porque essas soluções, elas é assim, quando o x aqui for mais, o P menos x vai ser exatamente a mesma coisa com menos. Então, você tem isso. Isso acontece muito em vários problemas
principalmente problemas geométricos, né, que você tem os dois casos, a solução para um lado e a solução para o outro. Certo? Quando você tem esses dois casos de soluções, geralmente você tem que ter as duas soluções dessa maneira, soluções simétricas. Né? Então aqui eu até brinquei, né? Se x for mais ou menos isso, o p menos x, vai ser exatamente a mesma coisa, só que quando o de cima for mais, o de baixo é menos. Quando o de cima for menos, o de baixo é mais. Não basta olhar para uma dessas soluções, né? Basta olhar para uma dessas soluções. Bom, deixa eu, antes de ir para a página seguinte, veja aqui. Quando você tem uma raiz quadrada e você tem uma diferença de quadrados, raiz quadrada é diferença de quadrados, aí a solução não vai ser mais a hipotenusa, né? Não vai ser mais a hipotenusa. Vai ser um dos catetos, né? Porque quando você tem assim, um troço é raiz quadrada disso, então quando você leva ao quadrado, fica o troço ao quadrado é igual a esse troço menos esse. Esse cara vem para o lado de cá, e aí fica esse valor daqui é a hipotenusa. E esse é um dos catetos. Então, para você conseguir essa coisa que está aqui, essa raiz quadrada desse troço, você precisa construir um triângulo retângulo com a hipotenusa igual a isso e um dos catetos igual a esse. Como é que você constrói isso? Usando o arco capaz de 90. Você bota lá a hipotenusa, faz uma circunferência com esse diâmetro e marca o cateto em cima, a partir de uma das extremidades do diâmetro da circunferência. O tamanho do cateto você pega e marca aqui. Então, daqui para cá vai ser o P, que está P ao quadrado, né? Vai ser P. E esse comprimentozão aqui vai ser 2R raiz de 2. Certo? Então, tá aí o nosso problema, como é que a gente constrói. Vamos lá ver como foi que foi construído aqui. Então, vamos lá. Veja, o objeto final da construção, da nossa construção, vai ser esse retângulo em azul escuro, certo? Que tem o diâmetro igual a 2R. 2R. Na nossa construção, olha lá, na nossa construção, eu preciso, primeiro, de construir um triângulo retângulo que tem hipotenusa 2R raiz de 2. 2R raiz de 2. Certo? 2R raiz de 2, veja, 2R é o tamanho do diâmetro. 2R é o tamanho do diâmetro. Quando eu multiplico por raiz de 2, L raiz de 2 é a diagonal de um quadrado. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei 2R, fiz aqui um triângulo retângulo que tem isósceles de cateto 2R, e a hipotenusa desse triângulo vai ser 2R raiz de 2. Em cima desse 2R raiz de 2, eu desenhei uma circunferência, que essa circunferência aqui é o arco capaz de 90, né? A partir do ponto médio, assim, o ponto médio da hipotenusa, peguei uma circunferência com esse centro, abrindo na extremidade. Em cima dessa circunferência, que é o arco capaz de 90, sobre esse 2R raiz de 2, eu marquei o tamanho P. Então, cheguei aqui, ó, daqui. Quem é P? Meu Deus. P está em verde. P é esse segmentozinho aqui, que vai de G até K. Isso é P. Certo? Marquei P. Quando marquei P, esse outro cateto que está aqui em roxo, esse cateto que está em roxo, vai medir exatamente isso daqui. Isso é o que está em roxo aqui. 2R raiz de 2 ao quadrado menos P sobre 2. Certo? Aí, eu tenho que pegar o P, veja, o P e subtrair isso. Ora, mas o P é essa parte aqui em verde. Se eu subtrair esse pedaço, então eu pego uma circunferência com o centro aqui e com essa abertura, que é exatamente esse comprimento aqui que está em roxo. Então eu pego aqui, ó, e traço aqui. Esse segmentozinho L até G
L até G vai ser P, que é o segmento verde, tirando essa partezinha roxa, que é igual para cá e para cá. Certo? Então, de L até G vai ser esse P menos raiz quadrada desse troço. Certo? Só que eu quero metade dele. Metade disso vai ser o X. Metade disso vai ser o X. Então, eu pego metade dele, que é esse aqui, L sobre metade aqui, ó. Metade aqui. E aí, ó, eu traço a partir daqui esse tamanho. Esse tamanho vai ser o tamanho de X, um dos catetos. Então, quando eu traçar aqui, a partir de G, traçar esse comprimento aqui, ó, que é metade desse comprimento, traçar aqui, onde bater nessa circunferência verde vai ser uma das soluções do meu triângulo retângulo. Então, traçou aqui, de G para é um dos lados do retângulo, perpendicular, ou então ligando N até F, você tem o outro lado. E aí você pode construir os outros dois lados, ou por paralelas, ou como eu fiz, né? Eu peguei uma reta saindo de N, passando pelo centro da circunferência, onde essa reta corta o outro lado da circunferência, você vai ter o outro vértice do retângulo. E aí eu liguei F para O e O com G. E aí eu tenho meu retângulo. Perfeito, algebricamente falando. Então, essa é uma solução algébrica e eu construí tudo a partir dessa construção. Eu estava vendo aqui agora que talvez a construção ficasse um pouco mais simples ou não, se eu tivesse trabalhado com as metades aqui, em vez de trabalhar com P, trabalhasse com P sobre 2, em vez de trabalhar com 2R raiz de 2, tivesse trabalhado com R raiz de 2, porque eu boto esse 2 para dentro aqui do negócio, então ficava R raiz de 2. Então, ao invés de construir esse triângulo retângulo grandão, eu já construiria só com R, não 2R, mas só com R, pegaria a diagonal, né, talvez, bom, eu ia achar o X talvez mais direto, mas para a figura talvez ficasse mais bagunçado do que já está. Né? A figura aí já está bem bagunçadazinha, mas explicando dá para entender o que foi feito. Beleza? Você pode acessar o link e pedir para a construção ser feita passo a passo. Beleza? Aqui você tem as duas soluções juntas. Esse arquivo que está aqui, ó, quando você bota no link, você vai ter aquela solução geométrica e vai ter a solução algébrica, nas duas no mesmo arquivo. Certo? Deixa eu copiar isso aqui. E aqui você tem as duas soluções, a algébrica e a geométrica. As duas estão no mesmo arquivo. Então você pode acessar aqui. Certo? Então, aí você vai ver, vai poder comparar aqui. As duas utilizam esse comprimento para o tamanho do diâmetro da circunferência, que você quer inscrever um retângulo de perímetro 2π, que é esse comprimento aqui. Você pode mudar o tamanho de 2π, pode mudar o tamanho de 2r, e você vai ver interativamente que as duas soluções, elas mudam e vão ser a mesma coisa. Então, vão ser soluções iguais, certo? Pronto. Então, tá aí, belíssimo. Veja como a solução geométrica, ela fica muito mais limpa, né? Fica uma coisa... É belíssimo, é muito limpo, né? A solução algébrica é bonita porque você está vendo a álgebra ajudando a geometria, a álgebra ajudando a manipulação algébrica, ajudando a fazer uma construção geométrica. Beleza? Então, a gente termina por aqui. A gente resolveu o problema 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16. Né? Os que foram pulados foi porque eles eram parecidos com os anteriores. Então a gente não tinha nada a ganhar. Então a gente se vê na próxima semana ou na semana seguinte, provavelmente terminando aí os exercícios do capítulo 3 e fechando as construções geométricas. Beleza? Então, tchau, tchau para todos.